Hoje estamos aqui para discutir sobre o conceito de arco de personagem em jogos. Agora, o que é o arco de personagem em jogos? Bem, em termos simples, é a jornada emocional e psicológica que o personagem principal ou secundário experimenta ao longo da história do jogo. Isso inclui mudanças nas suas crenças, personalidades, motivações e objetivos. Vamos dar um exemplo. Imagine um jogo em que o personagem começa como um iniciante e ingênuo, e ao longo da jornada torna-se mais confiante e habilidoso. Isso é um exemplo de como o arco de personagem pode ser usado para desenvolver a narrativa e dar significado ao progresso do jogo. E por que isso é importante? Bom, o arco de personagem é uma parte fundamental da construção de personagens bem-sucedidos e é uma ferramenta valiosa para envolver os jogadores com toda a história e aumentar a conexão com os personagens. Quanto mais o jogador se conecta com o personagem, mais emocionante e memorável a história se torna. O arco de personagem em jogos é uma forma de tornar a história mais emocionante, ajudando a criar uma conexão mais profunda entre o jogador e o personagem. E é isso que faremos hoje, discutir sobre como essa técnica pode ser aplicada de maneira efetiva para criar jogos envolventes e memoráveis. Tipos de arco. Aqui estão alguns tipos comuns de arcos para personagens em histórias. Redenção. Esse arco se concentra na transformação de um personagem de vilão para herói, geralmente através da mudança de suas motivações e atitudes. O personagem aprende a ver a situação de uma perspectiva diferente e toma decisões que são positivas para ele e para todos aqueles ao seu redor. Vingança. Esse arco se concentra na busca de um personagem por vingança contra alguém ou alguma coisa que ele acredita ter causado algum mal a ele ou à sua família. Esse personagem pode ser motivado por raiva ou dor e a jornada é centrada em sua determinação em obter justiça. Descoberta de si mesmo. Esse arco se concentra na jornada de um personagem para descobrir sua verdadeira identidade e propósito na vida. O personagem pode começar a questionar suas crenças e valores, e a jornada é centrada em sua busca por autoconhecimento e autorrealização. Crescimento e mudança. Esse arco se concentra na transformação de um personagem ao longo do tempo, geralmente como resultado de eventos difíceis ou desafiadores. O personagem aprende lições valiosas, supera obstáculos e se torna uma versão melhorada de si mesmo. Busca pelo poder. Esse arco se concentra na busca de um personagem por mais poder, geralmente para satisfazer uma ambição ou insegurança. A jornada é centrada na ascensão do personagem na hierarquia de poder, mas também pode incluir a reflexão sobre o custo emocional e moral da busca pelo poder. Esses são alguns dos tipos mais comuns de arcos para personagens em histórias. Muitos outros arcos existem, e alguns personagens podem seguir mais de um arco ao mesmo tempo. A escolha do arco certo para um personagem depende das necessidades da história e dos objetivos do escritor. Exemplos de jogos com arcos de personagens bem construídos. Para ficar mais claro em suas mentes criativas, iremos agora apresentar alguns exemplos de jogos que estabeleceram bons arcos de personagens para seus protagonistas. Em The Last of Us, o personagem principal, Joel, começa como um contrabandista endurecido que ao longo da jornada desenvolve uma relação protetora com a jovem Ellie, tornando-se um pai substituto para ela. A jornada de Joel é marcada por mudanças em suas crenças e atitudes, se tornando mais aberto e amoroso. Em Red Dead Redemption 2, o personagem principal, Arthur Morgan, é um bandido com uma reputação sombria. Ao longo da história, ele enfrenta desafios éticos e pessoais que mudam toda a sua perspectiva sobre o mundo e o que faz questionar sua vida como bandido. A jornada de Arthur é uma reflexão sobre a moralidade e o significado da vida. Em BioShock, o personagem principal é um viajante que acaba preso em uma cidade submarina chamada Rapture. Ao longo da história, o personagem é exposto a ideologias distópicas e luta para escapar de Rapture e descobrir a verdade por trás da cidade. A jornada do personagem é marcada por mudanças em suas crenças e atitudes, tornando-se mais forte e decidido. Em Uncharted, o personagem principal, Nathan Drake, é um aventureiro que viaja pelo mundo em busca de tesouros perdidos. Ao longo da história, Nathan é desafiado por rivalidades familiares, traições e muitas ameaças à sua vida.
levando-o a questionar suas motivações e a descobrir a verdade sobre seu passado. A jornada de Nathan é marcada por mudanças em sua personalidade, tornando-se mais maduro e principalmente mais confiante. A construção de um arco através da jornada do herói. A jornada do herói é uma estrutura narrativa fundamental que é amplamente utilizada em muitos gêneros, incluindo ficção científica, fantasia, aventura e drama. Desenvolvido pelo antropólogo Joseph Campbell, o modelo explora as etapas comuns que a maioria dos heróis enfrenta ao longo de suas jornadas épicas. A jornada começa com um chamado para a aventura, onde o herói é convidado a embarcar em uma missão importante, seja através de um sonho, uma visão, uma ameaça ou até mesmo uma grande proposta. No entanto, o herói inicialmente pode recusar o chamado devido a medos, inseguranças ou falta de interesse. Mas a história realmente começa a se desenrolar quando o herói encontra um mentor sábio que o ajuda a compreender sua missão e fornece-lhe as ferramentas e conselhos necessários para cumpri-la. O herói, então, toma a decisão de aceitar o chamado e cruza a linha de Threshold, entrando em um mundo desconhecido e cheio de perigos. Ao longo de sua jornada, o herói enfrenta várias provas e encontra aliados que o ajudam a vencer todos os obstáculos. Ele também enfrenta seu oponente mais forte e tem uma visão mais clara de como vencê-lo. Conforme o herói se aproxima da meta, ele enfrenta desafios cada vez mais difíceis. No ponto mais sombrio da jornada, o herói enfrenta sua maior adversidade, tendo que superar seus medos e suas dúvidas. Mas ele encontra forças dentro de si mesmo e vence as adversidades, cumprindo a sua missão. A recompensa é concedida em seguida, que pode ser alcançar o objetivo desejado, descobrir um segredo ou encontrar um tesouro. A partir daí, o herói começa a retornar para casa, levando consigo todas as lições aprendidas e as mudanças realizadas durante toda a sua jornada. O retorno do herói é transformador, pois ele retorna como uma pessoa diferente, preparada para novos desafios. A jornada do herói é um modelo narrativo essencial que explora as etapas comuns que muitos heróis enfrentam ao longo de suas jornadas épicas. É uma estrutura amplamente utilizada e respeitada por escritores. A importância da jornada do herói para os jogos. A jornada do herói é uma estrutura narrativa extremamente importante na criação de jogos. Os jogos são uma forma interativa de contar histórias, e a estrutura da jornada do herói fornece uma base sólida para criar uma história envolvente e significativa para o jogador. Ao seguir o modelo da jornada do herói, os desenvolvedores de jogos podem criar uma jornada coerente e desafiadora para o jogador, com uma clara definição dos objetivos e metas a serem alcançados. Além disso, a jornada do herói ajuda a criar personagens mais profundos e interessantes, bem como um enredo mais rico e complexo. Os 12 passos da jornada do herói podem ser facilmente adaptados para a mecânica de jogos, permitindo assim que os jogadores experimentem as várias etapas da jornada do herói através de desafios e missões. Além disso, a jornada do herói permite que os jogadores sintam uma conexão emocional com o personagem principal, já que eles estão experimentando as mesmas provações e desafios. A jornada do herói é uma ferramenta valiosa para os desenvolvedores de jogos, pois permite criar histórias mais envolventes e significativas para os jogadores. Além disso, a estrutura da jornada do herói fornece uma base sólida para a criação de enredos coerentes e desafiadores, tornando assim a experiência de jogo mais satisfatória e muito mais enriquecedora. Jogos que usam a jornada do herói em suas narrativas. Alguns exemplos de jogos que usam a jornada do herói como estrutura narrativa incluem The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Nesse jogo clássico da franquia The Legend of Zelda, o personagem principal, Link, é convocado para embarcar em uma jornada para salvar o reino de Hyrule. Durante sua jornada, Link encontra mentores, enfrenta adversários poderosos, supera provas e desafios e eventualmente alcança sua recompensa, tornando-se assim um verdadeiro herói. Final Fantasy VII. Esse jogo de RPG é famoso por sua história épica e sua jornada do herói bem definida. O personagem principal, Cloud Strife, é um ex-soldado da Shinra, que se junta a uma rebelião contra a corporação. Durante sua jornada, Cloud enfrenta uma série de desafios, encontra aliados fortes e eventualmente luta contra seu oponente mais poderoso, tornando-se um herói para o povo. God of War. A série God of War apresenta a jornada épica do herói Kratos, um guerreiro espartano que luta contra deuses e monstros para vingar a morte da sua família.
A jornada de Kratos é cheia de ação, emoção e desafios, e ele evolui ao longo do tempo, tornando-se um herói mais sábio e maduro. Dark Souls também é considerado por muitos um jogo que segue a estrutura da jornada do herói. O jogador controla um personagem que precisa derrotar inimigos e superar desafios em um mundo hostil e perigoso, para chegar ao objetivo final. Em sua jornada, o personagem principal encontra outros personagens que o ajudam e outros que tentam impedir sua progressão. Além disso, ele enfrenta situações que testam toda a sua determinação e coragem, como encarar monstros gigantes e superar puzzles complexos. Ao longo da jornada, o personagem é forçado a enfrentar seus medos e dúvidas, e a crescer como guerreiro. A história não é explícita, deixando espaço para a imaginação do jogador, mas a estrutura da jornada do herói pode ser facilmente identificada. Usando a jornada do herói para criar o arco de um personagem. A ideia básica é que o personagem principal precisa enfrentar desafios e evoluir durante toda a sua jornada. Defina o objetivo do personagem. Qual é a missão ou o objetivo que o personagem busca alcançar? Isso é o fio condutor da história. Crie o personagem inicial. Descubra as características, habilidades e motivações do personagem. Ele pode ser inseguro, desorganizado, com medo, etc. Adicione um mentor. Crie um personagem que oriente e ajude o personagem principal. Esse mentor pode ser sábio, experiente, um amigo, etc. Adicione um obstáculo. Defina o que impede o personagem principal de alcançar o seu objetivo. Esse obstáculo pode ser uma força maligna, uma tarefa difícil, um personagem oponente, etc. Crie momentos de crescimento. A jornada inclui momentos de aprendizado e crescimento para o personagem principal. Crie situações que forcem o personagem a superar seus medos, aprimorar habilidades e tomar decisões importantes. Adicione reviravoltas. Adicione momentos de surpresa e reviravoltas para manter a história interessante e mantenha o jogador preso. Desenvolva a conclusão. Defina uma conclusão satisfatória para a jornada, na qual o personagem alcance o seu objetivo ou aprenda uma lição importante. Lembre-se, a jornada do herói é apenas um modelo e pode ser adaptado e personalizado para a história e para o seu jogo. O personagem principal precisa evoluir e mudar durante a sua jornada, tornando-se uma versão melhorada de si mesmo. A importância do arco de personagens secundários. A importância dos arcos de personagens secundários na construção de uma trama é inegável. Eles são fundamentais para a criação de um universo mais completo e convincente, dando assim vida e personalidade aos elementos secundários da história. Ao oferecer uma ampla variedade de relacionamentos e dinâmicas entre os personagens, esses arcos ajudam a dar profundidade e dimensão à trama, tornando-a mais interessante e envolvente. Além disso, os arcos de personagens secundários podem funcionar como um contraponto ou complemento ao arco principal do personagem, oferecendo uma perspectiva adicional e ampliando a compreensão da jornada do personagem principal. Esses elementos secundários também podem ser utilizados para transmitir mensagens importantes, ajudando a dar significado à história e torná-la mais rica e impactante. Em suma, a inclusão de arcos de personagens secundários é crucial para tornar a história mais completa e satisfatória. Eles ajudam a criar um mundo mais rico e detalhado, dão profundidade à trama e oferecem oportunidades para o desenvolvimento de relacionamentos e dinâmicas entre os personagens, apoiam o arco principal e podem ser utilizados para transmitir mensagens importantes. Alguns exemplos de jogos com personagens secundários bem desenvolvidos e com bons arcos de personagens incluem Red Dead Redemption 2. O jogo apresenta uma grande quantidade de personagens secundários interessantes, como Sadie Adler, Charles Smith e Dutch Van der Linde, que possuem arcos de personagens completos e são muito importantes para a história. BioShock Infinite. Elizabeth é um personagem secundário incrível e com um arco de personagem bem desenvolvido que é fundamental para a narrativa e para a compreensão da história. Mass Effect. Os jogos da série Mass Effect apresentam uma série de personagens secundários bem desenvolvidos, como Garrus, Tali, Urex e Liara, que têm arcos de personagem importantes e são integrantes da trama. A jornada do vilão. A jornada do vilão é um componente crucial na construção de uma história rica e bem estruturada em jogos. Embora seja comumente visto como um elemento secundário, a jornada do vilão oferece uma perspectiva distinta e complementar à jornada do herói, ajudando a criar uma narrativa mais equilibrada e cativante.
A jornada do vilão fornece uma oportunidade para explorar as motivações, objetivos e desafios distintos daqueles enfrentados pelo herói. Isso, por sua vez, ajuda a adicionar complexidade e profundidade à narrativa, permitindo que os desenvolvedores apresentem uma história mais completa e enriquecedora. Além disso, a jornada do vilão também pode aumentar o drama e a tensão da história, criando um conflito mais intensificado e interessante entre o herói e o vilão. Quando o jogador compreende a jornada do vilão, isso aumenta a sua identificação e envolvimento com a história, tornando-a mais impactante e significativa. A jornada do vilão também permite que os desenvolvedores abordem questões morais complexas e enriqueçam a história. Isso, por sua vez, permite que o jogador questione suas próprias opiniões e escolhas, oferecendo uma experiência muito mais profunda e satisfatória. A jornada do vilão é um elemento essencial para a construção de uma trama bem-sucedida em jogos. Ele permite explorar perspectivas distintas, aumentar o drama e a tensão, aumentar o envolvimento do jogador e enriquecer a história com questões morais complexas. Ao incluir uma jornada bem desenvolvida para o vilão, os desenvolvedores podem criar uma narrativa mais completa, equilibrada e envolvente, que será apreciada por jogadores de todo o mundo. Aqui estão alguns exemplos de vilões em jogos com jornadas bem desenvolvidas. GLaDOS Portal Series. GLaDOS é uma inteligência artificial presente na série de jogos Portal, que apresenta uma jornada bem desenvolvida e interessante. Ela é a principal antagonista da história e tem suas próprias motivações, objetivos e desafios distintos daquele do herói. Kefka Palazzo, Final Fantasy VI. Kefka é o vilão principal do jogo Final Fantasy VI e tem uma jornada bem desenvolvida, explorando suas motivações e objetivos distintos daqueles do herói. A jornada de Kefka enriquece a história e cria um confronto mais intenso e interessante. Bowser, Super Mario Bros. Series. Bowser é um dos vilões mais conhecidos e amados de todos os jogos de videogame, e sua jornada tem sido constantemente desenvolvida ao longo das séries Super Mario Bros. Bowser tem suas próprias motivações, objetivos e desafios distintos daqueles do herói, o que o ajuda a dar profundidade e complexidade à história. Sephiroth, Final Fantasy VII. Sephiroth é o vilão principal do jogo Final Fantasy VII e tem uma jornada bem desenvolvida, explorando suas motivações e objetivos distintos daqueles do herói. A jornada de Sephiroth enriquece a história e cria um confronto mais intensificado e interessante. Esses são apenas alguns dos exemplos de vilões em jogos com jornadas bem desenvolvidas. Ao longo dos anos, muitos outros vilões foram criados com jornadas interessantes e impactantes, tornando-os parte fundamental de uma história bem-sucedida em jogos. Roteiros não lineares. Os roteiros não lineares são uma forma inovadora de contar histórias em jogos eletrônicos. Em vez de seguir uma trajetória pré-determinada, os jogadores são capazes de escolher suas próprias decisões e ações, resultando em uma narrativa única e personalizada. Imagine que vocês estão jogando um jogo com um roteiro não linear. Ao invés de seguir uma trajetória pré-determinada, vocês são responsáveis por fazer as suas próprias escolhas, que vão influenciar o rumo da história. As suas escolhas podem resultar em ramificações na trama e até mesmo em múltiplos finais. Isso significa que cada jogada pode resultar em uma história diferente, dependendo das escolhas que vocês fizerem ao longo de toda a jornada. E o melhor de tudo isso é que os roteiros não lineares não só oferecem aos jogadores uma forma mais imersiva e personalizada de experimentar a história, como também oferecem aos desenvolvedores mais liberdade para criar histórias mais complexas e interessantes. Eles podem incluir subtramas e eventos secundários que são desencadeados pela escolha do jogador, tornando a história ainda mais rica e envolvente. Os roteiros não lineares para jogos são importantes porque permitem aos jogadores experimentarem narrativas únicas e personalizadas, aumentando a imersão e a rejogabilidade. Além disso, eles oferecem aos desenvolvedores mais liberdade para criar histórias mais complexas e, por sinal, mais interessantes. Começar a construir. Como todos sabem, um roteiro não linear é aquele em que o jogador tem a liberdade de escolher sua própria jornada sem seguir uma ordem fixa de ações. Agora vamos explorar juntos algumas dicas importantes para criar um roteiro eficiente e bem-sucedido. Em primeiro lugar, é fundamental que os personagens sejam criados de forma interessante e única, com motivações claras e objetivos próprios. Dessa forma, eles poderão tomar decisões independentes e tornar a história mais rica e envolvente.
Além disso, é preciso ter uma estrutura sólida para o jogo, incluindo pontos de virada e eventos importantes, que possam ser reordenados de acordo com as escolhas do jogador. Outro aspecto crucial é conhecer a mecânica do jogo, para que o roteiro possa ser ajustado e adaptado às suas características. Por fim, é importante considerar as possibilidades de ramificação, antecipando todas as escolhas que o jogador pode fazer e como elas afetarão na história. Essas são algumas dicas importantes para criar um roteiro não linear de sucesso, mas é importante lembrar que a criatividade e a paixão pelo jogo são fundamentais para o sucesso do projeto. Desenvolvimento da narrativa. O desenvolvimento da narrativa é uma parte fundamental do design de jogos, já que é por meio da narrativa que os jogadores são envolvidos e mantêm seu interesse pelo jogo. Quando se trata de uma narrativa não linear, existem algumas estratégias importantes a serem consideradas. Criar uma história atraente. É importante criar uma história que seja interessante e envolvente para os jogadores, de forma que eles fiquem curiosos para saber o que acontecerá a seguir. Isso pode ser alcançado por meio de enredos surpreendentes, personagens carismáticos, conflitos dramáticos ou outros elementos que mantenham a atenção do jogador. Desenvolver personagens completos. Além de uma história atraente, é importante criar personagens bem desenvolvidos, com personalidades bem definidas e que evoluam ao longo de toda a narrativa. Isso ajuda a construir uma conexão emocional com o jogador e a tornar a história ainda mais envolvente. Integrar a narrativa à jogabilidade. A narrativa deve estar integrada à jogabilidade de forma que os jogadores possam experimentá-la de forma ativa. Isso significa que as ações dos jogadores influenciam na evolução da história, tornando a jogabilidade mais imersiva e significativa. Usar diferentes meios de contar a história. Além de diálogos e cutscenes, é importante considerar outros meios de contar a história, como a ambientação, objetos interativos e música. Esses elementos complementam a narrativa e ajudam a transmitir a atmosfera e tom desejados, tornando a experiência de jogo ainda mais envolvente. O desenvolvimento de uma narrativa não linear requer um planejamento cuidadoso e uma atenção aos detalhes, a fim de criar uma experiência de jogos envolvente e satisfatória para todos os jogadores. Integração da narrativa com a jogabilidade. A integração da narrativa não linear com a jogabilidade é fundamental para criar uma experiência de jogos imersiva e envolvente. Ela permite ao jogador ter um papel ativo na construção da história, o que torna a sua jornada única e personalizada. Além disso, a narrativa não linear pode ser usada para criar elementos de surpresa e incerteza, o que aumenta a tensão e a emoção durante o jogo. Uma maneira de integrar a narrativa não linear com a jogabilidade é por meio da criação de opções e decisões que têm um impacto real na trama. Isso significa que as escolhas do jogador influenciam a direção da história e determinam seu desfecho final. Além disso, é importante que essas opções sejam claras e evidentes para o jogador, a fim de que ele sinta que tem um papel ativo na construção da história. Outra maneira de integrar a narrativa não linear com a jogabilidade é por meio da utilização de mecânicas de jogo para contar a história. Por exemplo, puzzles ou mini-jogos que revelem informações importantes sobre a trama ou personagens. Além disso, os elementos da jogabilidade também podem ser usados para explorar diferentes perspectivas e perspectivas da história, o que ajuda a aumentar a profundidade e a complexidade da narrativa. A narrativa também precisa ser uma parte integrante da jogabilidade, e não apenas um complemento. Isso pode ser alcançado por meio de diálogos ou cenas interativas que permitem ao jogador escolher suas respostas ou ações. Dessa forma, a narrativa se torna uma parte ativa da jogabilidade, ajudando a criar uma experiência mais envolvente e imersiva. E por fim, a ambientação também pode ser usada para contar a história de maneira sutil, como objetos, sinais ou locais que dão indícios sobre eventos anteriores ou até mesmo futuros. Esses elementos ajudam a criar uma atmosfera envolvente e imersiva, aumentando mais ainda a sensação de imersão na narrativa. Além disso, eles também podem ser usados para explorar diferentes perspectivas e pontos de vista da história. Decisões e ramificações. A criação de decisões e ramificações em jogos não lineares é uma tarefa complexa, mas fundamental para a experiência do jogador. Em jogos não lineares, o jogador tem liberdade para escolher suas ações e ver as consequências de suas escolhas na trama. Para criar uma narrativa rica e significativa, é preciso ter alguns desses elementos em mente. Oferecer opções variadas. As opções precisam ser variadas e significativas para que o jogador sinta que suas escolhas realmente impactam a história.
É importante que as opções sejam claramente definidas e ofereçam escolhas distintas, com consequências únicas. Tornar as decisões consequentes. As consequências precisam ser claras e significativas para que o jogador compreenda o impacto das suas escolhas. É importante que as consequências sejam coerentes com a escolha feita pelo jogador e ajudem a moldar a história. Fazer as ramificações da história se conectarem de maneira natural. As ramificações da história precisam se conectar de maneira natural, para que a história mantenha coesão mesmo com as escolhas do jogador. É importante que as ramificações sejam coerentes com a história e não prejudiquem a sua continuidade. A criação de um roteiro não linear para um jogo envolve uma combinação de habilidades em narrativa, jogabilidade e design de jogos. É importante equilibrar a liberdade do jogador com a coesão da história, para criar uma experiência envolvente e significativa para o jogador. É necessário ter uma visão clara da história, dos personagens e das escolhas disponíveis para criar uma narrativa coerente e cativante. Além disso, é importante também lembrar que os jogadores são únicos e podem fazer escolhas que o desenvolvedor não esperava. É necessário ter uma estrutura de história flexível e capaz de lidar com escolhas improváveis para garantir uma experiência envolvente para o jogador. Novas formas de contação. Narrativas em jogos são uma forma poderosa de contar histórias e transmitir mensagens significativas. Alguns jogos se destacam ao retratar histórias invisibilizadas, que são aquelas que raramente são contadas ou são negligenciadas pela sociedade. Esses jogos oferecem uma janela para a realidade e perspectivas que normalmente são ignoradas, ampliando a compreensão do jogador sobre questões sociais, políticas, culturais e até mesmo históricas. Ao experimentar essas realidades em um jogo, o jogador é capaz de compreender e se conectar emocionalmente com os personagens e situações de uma outra forma que poderia parecer distantes e até mesmo inacessíveis. Além disso, a interatividade do jogo permite ao jogador experimentar diferentes pontos de vista e perspectivas, ajudando a construir a empatia e compreensão. Alguns exemplos de jogos que retratam narrativas invisibilizadas incluem Papers, Please, que coloca o jogador na posição de um funcionário de imigração em uma fictícia nação totalitária. This War of Mine, que apresenta a vida de sobreviventes em um conflito armado. Spec Ops: The Line, que questiona as ações do jogador em uma missão militar. E Here History, que explora a narrativa por meio de entrevistas policiais. Esses jogos não apenas entretêm, mas também desafiam o pensamento crítico do jogador e emocionam tentando apresentar histórias impactantes e significativas. Eles ajudam a ampliar a conscientização sobre questões importantes e estimular a reflexão e a discussão sobre temas significativos. Como criar uma narrativa invisibilizada? Para criar narrativas que contam histórias invisibilizadas, é necessária uma pesquisa cuidadosa e uma escuta ativa desses grupos. É preciso entender suas experiências, perspectivas e desafios e trazer essas histórias à luz de uma forma autêntica e respeitosa. Além disso, é fundamental garantir que essas histórias sejam representadas de forma justa e precisa, evitando estereótipos e clichês. Os jogos podem ser particularmente eficazes para contar histórias invisibilizadas, já que permitem ao jogador experimentar perspectivas desses grupos de uma forma única e imersiva. Ao jogar, os jogadores podem ser transportados para mundos fictícios ou reais que apresentam essas histórias de forma envolvente e atraente. No entanto, é importante lembrar que contar histórias invisibilizadas não é apenas uma questão de representatividade, mas também uma questão de justiça social. Ao trazer essas histórias à tona, podemos ajudar a combater o preconceito e a discriminação que muitas vezes afetam esses grupos, bem como promover uma maior compreensão e empatia entre as pessoas. Os jogos como um instrumento de narrativas invisibilizadas. Os jogos são uma forma poderosa de criar mundos fictícios, onde o jogador pode se sentir parte da história e, ao mesmo tempo, em que é capaz de experimentar novas perspectivas e realidades. Ao jogar um jogo, o jogador tem a oportunidade de se colocar no lugar do personagem e experimentar diferentes situações e desafios. Essa experiência imersiva pode ajudar a expandir a compreensão do jogador sobre diferentes realidades, especialmente aquelas que ele nunca teria a oportunidade de experimentar na vida. Os jogos também podem ser usados para criar simulações que ajudam os jogadores a entender melhor situações complexas e difíceis. Por exemplo, jogos de estratégia que envolvem a gestão de recursos e a tomada de decisões podem ajudar os jogadores a entender melhor a complexidade da gestão de empresas ou organizações. Além disso, os jogos podem ser usados para criar experiências educacionais que permitem aos jogadores aprender enquanto se divertem.
Isso pode ser particularmente eficaz em áreas onde a educação tradicional pode não ser tão eficaz, como em tópicos como história, ciência e política. No entanto, é importante lembrar que a experimentação de realidades também pode ter algumas limitações. Os jogos ainda são uma forma limitada de experimentar a realidade e, em muitos casos, podem simplificar ou distorcer as coisas. Além disso, é importante lembrar que nem todas as realidades podem ser experimentadas de forma segura ou ética. É importante levar em conta essas limitações ao criar jogos que permitem a experimentação de realidades e garantir que os jogadores possam se envolver com segurança e com respeito. Pontos de vistas. Ao incluir pontos de vista alternativos em jogos e narrativas, podemos ampliar nossa compreensão do mundo e criar histórias mais ricas e diversas. Isso pode envolver a inclusão de personagens e perspectivas de grupos subrepresentados, bem como a representação de ideias e experiências que fogem ao óbvio. Além disso, ao incluir pontos de vista alternativos, podemos ajudar a promover uma maior empatia e compreensão entre as pessoas. Ao permitir que os jogadores vejam o mundo através dos olhos dos outros, podemos ajudá-los a entender melhor as experiências e desafios que esses grupos enfrentam, bem como a combater estereótipos e preconceitos. No entanto, é importante lembrar que a inclusão de pontos de vista alternativos não é apenas uma questão de representatividade, mas também uma questão de justiça social. Ao incluir essas perspectivas, podemos ajudar a promover a igualdade e o respeito pelos direitos humanos. Ao criar jogos e narrativas que incluem pontos de vista alternativos, é importante garantir que essas perspectivas sejam representadas de forma autêntica e respeitosa. Isso pode envolver trabalhar com membros desses grupos para garantir que suas experiências sejam representadas com precisão e evitar estereótipos e clichês. Além disso, é importante garantir que essas perspectivas sejam integradas na narrativa e na jogabilidade de forma coesa e significativa. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até mais, pessoal!